Está no ar o programa OAB Nacional, que hoje traz reportagens especiais sobre o projeto de lei de iniciativa popular Saúde Mais 10. Vamos ao resumo das notícias. Lideranças de entidades que compõem o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública falam sobre a iniciativa. Pacientes relatam a precariedade dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Especialista explica o que é, como é feito e para que serve um projeto de lei de iniciativa popular. E ainda, saiba como será a tramitação do Saúde Mais 10 no Congresso e as medidas adotadas para garantir a aprovação da matéria. Fique com a gente, porque o programa OAB Nacional está só começando. A pesquisa Ibope, encomendada pelo Conselho Federal da OAB e divulgada no início do mês, revelou que a saúde é tema prioritário para 56% dos cidadãos brasileiros. O resultado vai ao encontro do recente movimento Saúde Mais 10, o qual tem o apoio da Ordem e a adesão de quase 2 milhões de eleitores. O projeto de iniciativa popular busca ampliar e garantir a boa aplicação dos recursos do governo na saúde pública. O Saúde Mais 10 nasceu no Conselho Nacional de Saúde, inspirado no projeto de iniciativa popular Ficha Limpa. A pauta do financiamento da saúde é antiga no Conselho Nacional. Então, a gente tem isso como uma prioridade na nossa agenda política. E desde que a gente teve perdas com o CPMF, tivemos também perdas no processo de luta pela regulamentação da Emenda Constitucional 29, que garantiria, além da definição de despesas e o percentual também a ser destinado por cada ente federativo, da sua responsabilidade com o financiamento do SUS, desde que nós perdemos essa oportunidade política, que o Conselho Nacional de Saúde vem batalhando para garantir a retomada desse processo, olhando sobretudo a responsabilidade da União. Então, desde 2010, quando a gente regulamentou a Emenda Constitucional 29, que hoje é a Lei Complementar 141, que traz importantes avanços, mas não garantiu, não resolveu o problema do financiamento, que nós entramos com esse debate de ter uma proposta de projeto de iniciativa popular. Então, Saúde Mais 10, ela nasce exatamente no final de 2011. Naquela ocasião, no Conselho Nacional de Saúde, estava sendo debatida essa temática. Apontou-se, em comparação com o projeto popular, de iniciativa popular Ficha Limpa, por que não faríamos um projeto similar ao Ficha Limpa, fizéssemos também um projeto buscando, com certeza, reivindicar mais verba para a saúde pública. A partir daí, entidades nacionais, dentre elas a OAB Nacional, a Associação Médica Brasileira, encabeçaram um início de conversa e, logicamente, no final de 2011, avançou-se até fevereiro de 2012. Na época de fevereiro de 2012, houve uma discussão interna no Conselho Nacional de Saúde de que pudéssemos centralizar esse movimento pelas entidades parceiras e entidades ligadas ao Conselho Nacional de Saúde, e assim fizemos. Alcançar quase 1,5 milhão de assinaturas não seria fácil. Por isso, a estratégia foi conseguir o maior número possível de parceiros. Logo, o projeto tomou uma dimensão grande e, ao final, envolveu cerca de 100 entidades, associações e movimentos sociais que lutam por melhorias na qualidade da saúde pública do país. Nós fomos dialogando com outras organizações nacionais, a OAB, a CNBB, o próprio Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, e nesse sentido foi ganhando capilaridade. O papel nosso foi, sobretudo, conscientizar as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, conscientizar da importância de ter financiamento, conscientizar da importância de ter um sistema público e, além disso, também organizar. A partir dos nossos conselhos estaduais e municipais de saúde, organizamos várias frentes de coleta de assinaturas. Traçamos a meta, o dia D, vamos falar assim, seria dia 5 de agosto, com o Dia Nacional da Saúde. E com isso nós sensibilizamos, buscamos o apoio dos diversos organismos vinculados à CNBB, das dioceses, paróquias e tudo mais, das pastorais sociais também. E logicamente chegamos agora no dia 5 de agosto com uma entrega
de quase 900 mil assinaturas da CNBB para o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública. Quase 2 milhões de assinaturas foram coletadas, número superior ao mínimo exigido. 1.896.000 assinaturas significa que a sociedade está dizendo para o governo, está dizendo para o poder também legislativo que a saúde tem que ser prioridade. Ela é colocada hoje em todas as pesquisas de opinião como um dos principais problemas sociais e é preciso ter uma resposta tanto do legislativo quanto do executivo em sintonia com que essas expressões de cidadania está trazendo nessa pauta da saúde. Então, nós estamos aqui com pessoas que estão enfrentando filas, enfrentando a falta de médicos, enfrentando a dificuldade de ter o medicamento suficiente, enfrentando a dificuldade de saneamento básico, enfrentando a dificuldade também, numa série de demandas relacionadas à saúde, que isso expressa exatamente a prioridade que o governo tem que dar a essa pauta. A OAB participou ativamente da coleta de assinaturas. Foram vários meses em que os presidentes de seccionais se envolveram diretamente junto com conselheiros federais. Cerca de 300 mil assinaturas foram entregues pela Ordem dos Advogados do Brasil. Somadas com cerca de 700 mil assinaturas da CNBB, as nossas duas entidades sozinhas contribuímos com 1 milhão de assinaturas, o que foi somado com as assinaturas colhidas por todas as demais entidades do Movimento Popular da Saúde. E, portanto, chegamos a 2 milhões de assinaturas. Numa união, portanto, de diversas entidades, numa união pluripartidária, numa união que não tem conotação ou viés ideológico, mas uma união pelo país. A Constituição Federal assegura uma saúde de qualidade, universal e integral a todos os brasileiros. Portanto, nós temos que garantir o SUS, esse Sistema Único de Saúde, com mais recursos para que a Constituição Federal seja efetivada em nosso país. Portanto, a OAB esteve e continuará ao lado da CNBB nesta importante luta por mais recursos para a saúde no Brasil. As assinaturas foram entregues no Dia Nacional da Saúde, na Câmara dos Deputados. O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, participou do ato. Na ocasião, o presidente da Ordem cobrou do presidente da Câmara dos Deputados que o projeto de lei Saúde Mais 10 tramite em regime de urgência urgentíssima. Deus há de permitir que possa anunciar um esforço concentrado no Congresso Nacional, a possibilidade da aprovação de um regime de urgência urgentíssima para a aprovação do projeto de iniciativa popular. Fica este requerimento por parte das entidades e da OAB no sentido de que o presidente da Câmara dos Deputados, com a sua sensibilidade de tantos mandatos eleitos pelo povo, possa aprovar na Câmara dos Deputados um regime de urgência urgentíssima para esse projeto. A parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil foi fundamental para alcançar esse resultado. A parceria desenvolvida, ou pelo menos trabalhada entre a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a Ordem dos Advogados do Brasil, com toda a sua diretoria do Conselho Federal, é muito e está sendo muito importante para o Movimento Nacional em Defesa da Saúde Pública. Com a obrigatoriedade de destinar 10% do orçamento da União à saúde, espera-se uma melhora no SUS. A população anseia por investimentos em infraestrutura e em pessoal. Quem sabe a partir daí a saúde pública brasileira se torne universal, integral e de qualidade. Porque, por enquanto, a gratuidade é sinônimo de descaso na maior parte dos hospitais do país. A nossa bandeira é de garantir um financiamento adequado e efetivo com sustentabilidade desse sistema. Porque nos últimos 25 anos, desde que foi instituído o SUS, há cada vez mais uma perda significativa que a gente coloca de subfinanciamento, sobretudo quando a gente olha a responsabilidade do Ministério da Saúde, da União. Então, o que nós queremos garantir? Sustentabilidade desse sistema, garantir a qualidade dos serviços. O povo foi às ruas, o povo está exatamente reclamando da qualidade dos serviços prestados, sobretudo quando olha a assistência. A gente reconhece que tem um esforço no sentido de melhorar, há um investimento, sobretudo com a estratégia de saúde da família, há um investimento também de equipar, ampliar, reformar hospitais, mas essa parte do SUS é a parte mais crítica. Mas a nossa bandeira é que tenha sustentabilidade com essa
com o financiamento, o que aportaria cerca de 42 bilhões de reais à saúde. O que a gente também precisa colocar nesse debate? O governo tem que inverter prioridades. A prioridade é a proteção à sociedade. E a saúde, com certeza, é uma das principais proteções que o Estado brasileiro tem que reforçar. Queremos tratamento digno de saúde. Queremos um Estado brasileiro que cumpra com a sua função constitucional de dar uma saúde universal e de qualidade. E o Saúde Mais 10, o objetivo é obrigar o governo federal a aplicar 10% do orçamento bruto da União em saúde. Não podemos abrir mão desta importante luta. Se o governo federal, todos os partidos políticos, todas as entidades, todos os discursos são no sentido de que atendimento à saúde é prioridade em nosso país, é chegada a hora de que ponham em prática esse discurso, aprovando o projeto de lei de iniciativa popular que obriga o gasto de 10% na saúde em nosso país. Portanto, a OAB, junto com a CNBB, essas duas entidades sempre parceiras e diversas outras entidades, estamos cobrando do Congresso Nacional que aprove com urgência urgentíssima esta bandeira, esta reivindicação da sociedade civil brasileira, porque este é o papel da Ordem dos Advogados do Brasil, dar vazão institucional às reclamações da sociedade, provando que a nossa entidade, a OAB, ela é a Ordem dos Advogados para cuidar da valorização do profissional, mas ela também é a Ordem do Brasil para cuidar justamente das causas importantes para a melhoria do estado da sociedade brasileira, como é esta causa de 10% do orçamento para ser gasto em saúde no nosso país. E daqui a pouco, depois do intervalo, pacientes relatam a precariedade dos serviços oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O programa OAB Nacional volta já. A defesa da saúde pública de qualidade para todos os brasileiros é mais uma bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil para ver cumpridos os dispositivos constitucionais nessa área. O cenário de precariedade da saúde pública no país reforça a suspeita de que os estados não cumprem a norma que determina a aplicação mínima de 12% da receita orçamentária estadual na saúde pública. Resultado: filas intermináveis para consultas, listas de espera para internações e procedimentos cirúrgicos, quartos e corredores superlotados, profissionais estressados e pacientes insatisfeitos. Basta visitar os hospitais públicos do país para se ter uma ideia de como anda a realidade da saúde no Brasil. Muita gente e queixas quanto à qualidade do atendimento. Às vezes, por mais que se tenha poucas pessoas dentro do hospital, a demora da organização deles mesmo, de fazer o encaminhamento, a triagem, é muito demorada. As pessoas chegam, passam na frente, não tem uma organização. Os próprios médicos, você vê que às vezes não estão aqui para auxiliar. Eu estou até aqui com meu sobrinho porque a gente ontem esteve aqui e hoje estamos retornando porque a médica passou um remédio, só que quando a gente comprou, estava escrito que não podia dar para criança. Então a gente está voltando para ver se realmente é esse remédio ou se eu tenho que mudar, porque uma criança de 3 anos, o próprio medicamento me disse que eu não posso usar. Então, teve que retornar, pegar a fila de novo para tentar ver o que vai ser. É triste pelos impostos que a gente paga, por tudo que a gente faz e ainda ter que ficar dependendo da saúde pública. As pessoas deveriam tirar o dinheiro para ajudar na segurança, na saúde e no saneamento básico, mas está designando todo o dinheiro para Copa do Mundo, para outras coisas, enquanto o povo brasileiro está morrendo, né, a respeito disso. Meu pai está internado aqui na ala do trauma, que ele teve um aneurisma, mas o atendimento, até agora eu estou esperando uma vaga na UTI, né?
Então isso é muito grave. E quem paga o pato é sempre, né, o povo brasileiro, o contribuinte, né, que tudo sai do bolso do contribuinte. Mas não temos o retorno necessário que deveríamos ter, né, principalmente na saúde, né, que precisamos. Hoje em dia, se você quiser uma saúde perfeita, você tem que pagar. Né, o governo tinha a obrigação, o SUS tem a obrigação de fazer isso, mas ele não faz. Não faz e aí a gente ficamos, né, as moscas, né? Os doentes ficam as moscas esperando a ajuda de Deus. Os usuários enfrentam filas e esperam meses e até anos para conseguir realizar uma cirurgia eletiva, considerada um procedimento não emergencial. Avelino espera mais de 1 ano por uma cirurgia, mas por enquanto não há nem previsão. Estou fazendo um tratamento aí que já tem 1 ano que eu estou fazendo para fazer uma cirurgia e eu já vou para o 2º ano e não consigo, né? Então, eu estou dando prioridade para a família da minha esposa, né, que fez uma cirurgia de câncer de mama e então está tendo que fazer radioterapia todo dia. Eu moro em Lusiânia, Goiás, e tenho que trazê-la todo dia para fazer radioterapia. Então, estou dando mais prioridade para a família, né, da minha esposa, porque enquanto eu estou aguentando, vai levando, né? Desorganização e a demora no atendimento também fazem parte das reclamações dos usuários do Sistema Único de Saúde. Pacientes que deveriam ter prioridade, por muitas vezes são esquecidos e enfrentam uma longa espera. Eu sou diabética e hipertensa. É raro eu chegar para me ser atendida, que eu tenho prioridade. Não é nem todo lugar que eu chego que eu tenho prioridade, entendeu? Eu tenho que enfrentar filas e mais filas, entendeu? Eu tô aqui mesmo com meu marido ali, ó. Tá passando mal, pena de 1h da tarde, ainda tá no centro cirúrgico, não sabe nem que hora que vai ser atendido, e é urgente por causa dele. É uma calamidade, minha filha, infelizmente. Nos hospitais faltam macas, cadeiras de roda, medicamentos e até materiais simples como lâmpadas. Meu filho ficou internado no HMIB e não tinha lâmpada, eu comprei as lâmpadas do hospital para o meu filho ficar. Na tentativa de equilibrar a balança da saúde no Brasil, a Defensoria Pública da União e as defensorias estaduais e do Distrito Federal têm atuado frequentemente no intuito de garantir os direitos básicos dos cidadãos, como é o caso da saúde. O atendimento da demanda por meio da União ou do Distrito Federal ou apenas do Estado, se propõe ação, né, conforme os ramos da justiça respectivos. Portanto, se a demanda tem como principal causa uma atuação da União deficitária, as pessoas devem procurar a Defensoria da União para que propusemos ações judiciais ou mesmo solucionemos o caso extrajudicialmente por meio do nosso serviço social e outros veículos de comunicação com as entidades públicas envolvidas. Então, por outro lado, se a Defensoria Pública Estadual seria a melhor via, é porque a entidade envolvida é mais propriamente um Estado, né, ou um município. Muitas vezes o mais importante é a gente tutelar a saúde do cidadão, o direito, né, e todas essas entidades têm a sua parcela de responsabilidade. Constantemente, a DPU tem movido diversas ações contra o Sistema Único de Saúde no país, na maioria das vezes envolvendo questões de vida ou morte. Primeiramente, a gente pode elencar as ações em face das entidades públicas para garantia de UTI. Há um déficit muito grande nessa área. Em segundo lugar, as cirurgias, principalmente ortopédicas e neurológicas, né, que também as que digam respeito ao tratamento de câncer, radioterapia, quimioterapia, por conseguinte. Também temos um déficit muito grande no fornecimento de medicação, né? Então, principalmente medicamentos não listados, não padronizados pelo SUS, por assim dizer, né? Porque muitas vezes o tratamento mais eficaz, né, recomendado pelo médico da própria rede pública, não vai ser por meio da medicação prevista na chamada tabela REME, tabela de remédios, né, padronizado pelas entidades públicas. E isso aí acaba gerando a negativa de muitas entidades em fornecer, em providenciar esse tratamento adequado, o que a gente entende viola o direito à saúde. Segundo o Defensor Público Federal, a atuação da Defensoria Pública da União tem feito com que algumas demandas diminuam, mas ainda é preciso muito trabalho para a melhoria do sistema.
nós precisamos, primeiramente, melhorar o pessoal como um todo, né? Garantindo que a gente tenhamos médicos e enfermeiros, etc. Todo o pessoal melhor remunerado, melhor instruído e com condições de trabalho, que seria a segunda parte, muito melhor, muito mais adequadas à demanda que tem. Então, hospitais que possam receber melhor a população, né? Centros de saúde melhor estruturados para que não tenham que encaminhar tantos casos aos hospitais e possam resolver de forma preventiva, como prevê a Constituição, e não só terapêutica, as demandas de saúde, para que a gente não tenha que ter uma estrutura tão grande, tão crescente de profissionais e de hospitais. Você vê no próximo bloco, o especialista explica o que é, como é feito e para que serve um projeto de lei de iniciativa popular. Nós voltamos em instantes. O anteprojeto que prevê a destinação de 10% da receita bruta da União exclusivamente para a saúde pública, chamado Saúde Mais 10, é um projeto de lei de iniciativa popular. Mas você sabe o que isso significa? Como é feito? Ou para que serve? É por meio dele que qualquer cidadão pode propor mudanças no funcionamento da estrutura sociopolítica do país. Veja na reportagem. Você sabe o que é um projeto de lei de iniciativa popular? Projeto de lei de iniciativa popular, você colhe um determinado quantitativo de assinaturas da população, conforme previsto, se não me engano, na Constituição, e atingindo os critérios, ele ingressa no Congresso Nacional como um projeto de iniciativa popular. Se é um projeto de iniciativa de um parlamentar, ou do Executivo, ou do Judiciário, é um projeto de iniciativa da população. Mas são poucos os que têm a resposta na ponta da língua. Alguns nunca nem ouviram falar. Não. Não? Não. Acho que popular tem a ver com as pessoas? Não, no momento não. Não conheço. Nunca ouvi falar. É através dele que a população pode atuar publicamente na criação das leis. É um mecanismo simples que permite a qualquer um propor mudanças no funcionamento da estrutura sociopolítica do país. Mas, para isso, existem regras. Para que o projeto seja apresentado perante a Câmara dos Deputados, ele tem que ser subscrito por, no mínimo, 1% dos eleitores, distribuídos em 5 estados, desde que em cada um tenha 0,3% do eleitorado. A sociedade organizada pode modelar a forma de coleta dessas assinaturas. Há um projeto de emenda constitucional no Congresso, que está na CCJ, que possibilita que possa haver a subscrição desses projetos por meio de eletrônico, mas ainda não foi aprovado. É um projeto recente, agora de julho, e ainda está, salvo engano, na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje tem que haver inscrição, tem que ter o nome legível do eleitor e o número da inscrição na Justiça Eleitoral. Há modelos formulários no site da Câmara para esse tipo para apresentação de projetos. Ele não pode ser reprovado por deficiências técnicas. No caso de alguma correção técnica, a própria Câmara dos Deputados providencia a correção do projeto. Então normalmente quem encabeça o projeto é quem participa dos debates como orador, representando o projeto perante a Câmara. Ele é apresentado e depois segue o trâmite normal dos projetos de lei. Podem ser apresentadas diversas sugestões legislativas, como projetos de lei ordinária ou complementar e emendas ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de iniciativa popular ele só pode abordar um tema. Hoje há uma resolução da Câmara dos Deputados que possibilita o fracionamento do projeto quando haja temas autônomos.
mas normalmente é algum tema que sensibiliza a população, que mobiliza a população, que é um anseio popular e que não é apresentado ou submetido às casas legislativas pelos representantes do povo. Então, por isso que é um instrumento importante para a participação da população na democracia. Não há nenhuma diferença na tramitação de um projeto de lei de iniciativa popular em relação a outro apresentado por um parlamentar. Os dois seguem a mesma trajetória nas casas legislativas. São encaminhados à votação de deputados, senadores e, em seguida, à sanção da presidente da República. Muitas vezes, esses projetos enfrentam dificuldades até chegarem ao Congresso Nacional e dependem, em grande parte, de articulação. Não é difícil, desde que siga os trâmites, né, os requisitos impostos na Constituição. Depois, é claro, como qualquer projeto de lei, tem que haver aí um empenho no acompanhamento e no convencimento dos parlamentares para que ele seja aprovado, né? Porque o trâmite dele não é necessariamente prioritário. Então ele segue um trâmite normal, há necessidade de que a sociedade organizada participe e tente convencer os parlamentares da importância do projeto, da aprovação dele. Temos aí o exemplo da Ficha Limpa, que é um projeto que acabou vingando e foi bem recebido porque espelhava um anseio da população. Mas existe outra forma da população participar da vida política no país. A Comissão de Legislação Participativa é o caminho mais curto entre o cidadão e a Câmara dos Deputados. E esse caminho é encurtado através das ONGs, das OCIPs, dos DAs, dos DCEs, federações, sindicatos, confederações. Ou seja, essas entidades nos enviam sugestões. Essas sugestões são por nós analisadas e transformadas através de votação na sessão regular da CLP em um projeto de lei, caso aprovado. Caso essas sugestões sejam aprovadas, podemos enviá-las para as comissões afins. Se for, por exemplo, uma sugestão de uma dessas entidades na área da saúde, nós enviamos então para a Comissão de Seguridade Social e Família. Nós recebemos aqui esses projetos que não têm a necessidade de ter 1.800.000 assinaturas ou 1.500.000 assinaturas. Muitas vezes, esses projetos de iniciativa popular com 1,5 milhão de assinaturas vêm como um emblema, como a ratificação do desejo do cidadão brasileiro de colocar em votação aquela matéria pertinente ao tempo em que ela vem para cá. Somente 4 projetos de lei que tiveram iniciativa popular se tornaram leis no Brasil. A Lei número 8.930, de 1994, dos crimes hediondos, que classificou como inafiançáveis os crimes de extorsão mediante sequestro, latrocínio e estupro e negou aos seus autores os benefícios da progressão de regime. Lei Complementar número 135 de 2010, da Ficha Limpa, que proíbe a candidatura de pessoas condenadas por órgãos colegiados da Justiça. Lei número 9.840 de 1999, contra a corrupção eleitoral, que permite a cassação do registro de candidato que incidir em captação ilícita de sufrágio. E a Lei Complementar número 11.124 de 2005, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse. Um projeto que tem grande chance de ser aprovado no Congresso Nacional é o Saúde Mais 10. O elevado número de assinaturas coletadas pode contribuir para a celeridade da votação. O projeto Saúde Mais 10 é relevante por isso, porque ele toca num ponto sensível para a sociedade, que sempre tem demandado mais saúde, mais educação, mais segurança e pelo menos em um dos pontos agora conseguiu alcançar um número expressivamente maior do que o necessário, né? Mais de 500 mil acima do exigido, justamente para atender as necessidades da população com essa reserva dos 10% da receita bruta dos estados. Depois do intervalo você confere, saiba como será a tramitação do Saúde Mais 10 no Congresso
e as medidas adotadas para garantir a aprovação da matéria. É no próximo bloco. Até já. Já se encontra no Congresso Nacional o anteprojeto de lei de iniciativa popular Saúde Mais 10. A proposta foi entregue aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A OAB pediu urgência na tramitação da matéria e já adotou medidas junto aos parlamentares para garantir a aprovação do projeto que traduz o anseio de milhões de brasileiros. Quase 2 milhões de brasileiros assinaram a proposta do projeto Saúde Mais 10. Eles querem critérios mais satisfatórios que os atuais para a distribuição de verbas na saúde. A Constituição assegura a saúde a todos os cidadãos como direito fundamental. Mas a própria Constituição remete ao artigo 198 a forma de distribuição dos recursos da União para o financiamento da saúde pública. E hoje está-se convencido de que a forma de distribuição não é adequada. Existe uma lei complementar de número 141 de 2012 que define os critérios, e esses critérios não precisa ser nenhum expert em saúde pública, evidentemente que não estão sendo satisfatórios. Então, o que é que se pretende com essa lei de iniciativa popular? Se pretende rever esses critérios. E apresentando que critério? O critério de que 10% da receita bruta da União deverão ser destinados ao custeio, ao financiamento da saúde pública. Dessa forma, imagina-se que a saúde pública chegará de forma satisfatória aos cidadãos brasileiros. Entregar as assinaturas na Câmara foi só o primeiro passo dessa nova etapa. Agora, o projeto Saúde Mais 10 passa pelo processo de admissibilidade. É quando estão sendo verificados os pré-requisitos para a tramitação. Só depois o pedido de urgência urgentíssima feito pelo presidente nacional da OAB será apreciado. O projeto de lei de iniciativa popular ele é diferente dos outros. Tem que se verificar, por exemplo, as assinaturas, tem que se verificar, por exemplo, a quantidade de assinaturas, tem que se verificar a distribuição regional das assinaturas, porque tem que ter assinatura em pelo menos 5 estados da federação. Feito isso, ele terá a tramitação, igualmente a qualquer outra lei, independentemente de iniciativa popular. Requerimento feito pelo presidente Marco Vinícius, de atribuir o regime de tramitação urgente e urgentíssima, ele depende primeiro da admissibilidade do projeto. Hoje nós não temos ainda um projeto de lei em tramitação formal. Logo após o recebimento desse projeto e ultrapassada a fase de admissibilidade, aí sim o requerimento feito pelo presidente Marco Vinícius vai ser apreciado pela mesa da Câmara Federal. O presidente da Comissão de Legislação Participativa explica o trâmite do projeto com o pedido de urgência urgentíssima. Estando no pedido de urgência urgentíssima, votada a urgência, se houver acordo para o mérito, a votação é célere. Podemos votar o mérito na mesma sessão, podemos votar no dia seguinte, 15 dias depois, 30 dias depois, não há um prazo estabelecido para que o mérito da urgência seja votado. No caso das comissões, designa-se um relator em plenário das comissões. Por exemplo, nesse caso, teríamos que designar um relator da Comissão de Seguridade Social e Família, um relator da CCJ, Finanças e Tributação, para ver se não, a questão financeira, do impacto financeiro. Então, esses relatores podem ser designados em plenário. Normalmente, quando se vota o mérito e se pede ao relator para fazer isso, já há um acordo. Dificilmente nós colocamos uma matéria desse porte sem que haja um acordo, porque senão vai virar uma discussão interminável e com isto a matéria corre o risco de ter um desgaste com o passar do tempo. A partir do momento que se votou o mérito, evidentemente, aprovado aqui na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Eduardo Pugliese reforça que o compromisso da Comissão Nacional de Acompanhamento Legislativo da OAB é atuar incansavelmente na tramitação do projeto.
a determinação do presidente Marco Vinícius de que esse projeto de lei, primeiro por ter iniciativa popular, segundo pela sua importância, pela matéria que trata, a saúde pública, o sistema único de saúde, nós recebemos a determinação de dar prioridade absoluta. Então, como nós temos uma atuação permanente nas comissões e também no plenário, é evidentemente que essa pressão, essa atuação pessoal, inclusive do presidente, ela ajuda na tramitação e ajuda na análise dos requerimentos, como o que foi feito de tramitação urgente e urgentíssima. A Frente Parlamentar da Advocacia está engajada na causa. Nós temos aqui mostrado o nosso posicionamento em favor de todas essas teses que consubstanciam o interesse legítimo da coletividade. Em relação à saúde, há uma posição consensualizada de que nós garantamos esses recursos que viabilizem um atendimento à altura das necessidades do povo brasileiro. O do Saúde Mais 10 nós estamos também empenhados, houve uma frente, também simultaneamente a frente de saúde, que numa ação conjugada com a nossa frente, nós temos buscado unisonamente o desejo de assegurar esses recursos. Recursos que foram, no primeiro momento, apresentados pela chamada Emenda 29, que não foi regulamentada dentro da preceituação que nós desejávamos, mas que há um aceno do Poder Executivo com políticas públicas assemelhadas para que nós asseguremos decididamente aqueles recursos que estão sendo reclamados pela nossa frente e, sobretudo, pelos setores que nas ruas, nas avenidas, enfim, nessas manifestações populares, reivindicam a concretização de temas da maior importância. Educação e saúde preponderam sobre as demais. Segundo o deputado Lincoln Portela, o projeto de iniciativa popular costuma ser bem aceito entre os parlamentares, mas ele faz uma ressalva. Geralmente o apoio é quase que completo. Corre-se o risco de amanhã alguém querer distorcer o projeto com um projeto similar lá na frente, com uma mudança qualquer na legislação que foi aprovada. Aprova-se uma legislação hoje. Amanhã você pode discordar através de um outro projeto dessa legislação aprovada. Há projetos aqui no Congresso com mais de 10 anos de tramitação. A OAB está empenhada justamente para evitar que essa seja mais uma proposta a se arrastar pelo Legislativo. Por isso, a Ordem comemora o apoio dos presidentes da Câmara e do Senado ao Saúde Mais 10. São os homens que conduzem as casas por onde tramitará este projeto. Fundamental. Ter o apoio do presidente da Câmara e do Senado é fundamental. Eu acho que é a coisa mais importante na tramitação de um projeto que pretende ser aprovado. O apelo da matéria é imenso, né? E o momento que o país está vivendo, e sobretudo o momento que o Congresso está vivendo, ele propicia celeridade, né? E me permite fazer uma previsão de que essa tramitação será célere. Primeiro, porque se trata de um projeto de iniciativa popular, que não é comum. Segundo, que se trata de um projeto que visa a modificar uma lei complementar, que é uma lei que, do ponto de vista hierárquico, ela tem um caráter especial, né? Definido no artigo 59 da nossa Constituição. E terceiro, por se tratar de saúde pública, né? Eu acho que se tem um problema hoje no Brasil que precisa de uma solução imediata, temos vários. Precisamos reformar o sistema político, precisamos reformar o sistema educacional, mas eu acho que antes de qualquer coisa, nós precisamos reformar o sistema de saúde. E antes de terminarmos o programa, o presidente nacional da OAB tem um convite para fazer aos advogados e eleitores em geral para a construção de um novo sistema eleitoral no Brasil. Confira. Iremos realizar um grande ato pela reforma política na segunda-feira, dia 26, às 14 horas, no Largo São Francisco, em São Paulo.
para mobilizar as entidades da sociedade civil brasileira, para que ela possa dizer ao Congresso Nacional que a reforma política é algo urgente, necessário e inadiável para que possamos consolidar a democracia brasileira em bases mais claras, transparentes e limpas. Por isso que temos esse projeto que necessita do apoio da sociedade e conclamamos a todos que participem deste ato público no Largo São Francisco, no dia 26, às 14 horas, para demonstrar o apoio da sociedade brasileira às eleições limpas em nosso país. E hoje nós ficamos por aqui, mas nosso encontro já está marcado na semana que vem. Até lá e um abraço a todos.